Fala aí pessoal, como vocês estão? Bom, estamos aqui em casa e hoje eu decidi trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês, né? Como vocês mandam muita mensagem, também tem muita caixinha de pergunta lá na outra rede social, eu resolvi responder algumas das perguntas que eu recebo lá aqui no YouTube para vocês, num formato mais dinâmico, mais tranquilo, né? E também trazendo conteúdo de qualidade aí para vocês se desenvolverem e começarem no mercado digital, tá? E bom, hoje a gente vai responder algumas perguntas que foram mandadas pra gente lá. Bora lá que eu vou começar aqui a responder algumas perguntas que mandaram pra gente. Dropshipping ainda dá lucro? Ainda vale a pena? É uma pergunta muito interessante. Tem muita gente que gosta de iniciar pelo dropshipping justamente por conta da barreira de entrada, né? A barreira de entrada do dropshipping é muito baixa, tá? E para quem ainda não conhece esse modelo de negócio, né? Basicamente é você vender sem a necessidade de ter estoque. Em 2020 para 2021, o dropshipping ele teve um pico muito alto, né? Foi uma onda muito forte aqui no Brasil e deixou muitos jovens milionários, né? E, inclusive, eu fui uma dessas pessoas também que ficou milionário com o dropshipping, tá? E ainda hoje é uma das minhas principais fontes de renda. A resposta é sim. Porém, se você não fizer no Brasil e sim rodar de forma global, tá? Bom, e eu falo muito já hoje em dia disso, de fazer essa migração, né, desse mercado, de sair das vendas para o Brasil e vender para o mundo todo. Basicamente hoje, na minha concepção, não vale mais a pena você iniciar pelo Brasil, justamente pela quantidade de golpes e também pela questão de objeção, né? Os clientes, os usuários, enfim, estão cada vez com mais objeções e sentindo menos confiança de comprar através da internet, justamente porque a gente está sofrendo uma onda muito forte de golpes pela internet, tá? Você pode até mesmo fazer uma pesquisa aí no Google agora rapidinho, enquanto você vê esse vídeo, e colocar assim, o país que mais sofre golpe na internet. E logo você vai ver que em primeiro lugar vai vir o México, né? Como os usuários sofrem muitos golpes na internet, e em segundo lugar vem o Brasil, tá? Ou seja, de 198 aproximadamente países que tem no mundo, o Brasil consegue ser o segundo país que mais sofre golpes na internet. Então, por isso que hoje eu me especializei no dropshipping global e ainda é uma das minhas principais fontes de renda. Então, respondendo a pergunta, sim, vale muito a pena desde que você não faça no Brasil, né? Outros motivos também de você fazer para fora do país é justamente a questão de você ganhar em moedas muito mais forte do que o real, né? Então, só dando um exemplo rápido aí do que aconteceu das minhas operações, né? Que foi também um dos fatores de eu ter migrado do mercado brasileiro para ir para o mercado europeu, principalmente, tá? Foi a questão do que a gente chama de ticket médio, que é basicamente quanto cada cliente gasta no seu site, né? O valor de cada pedido gasto no seu site. E aí, quando a gente rodava aqui no Brasil, nosso ticket médio girava em torno ali de R$250, né? No nicho que a gente atua hoje, enquanto na Europa o nosso ticket médio subiu para 450. Então, ganhar em euro é muito mais vantagem, justamente porque a gente ganha 5 vezes mais que a nossa moeda, que é o real, tá? Tipo como qualquer outro mercado, seja afiliado, tráfego, copyright, design, qualquer coisa que você focar em vender para fora do país e ganhar em outras moedas, eu acredito sim que ainda vale muito a pena em 2024. Pergunta bem interessante também que fizeram: acredita que a lei da atração funciona? Como faço para virar essa chave em mim? Essa questão da lei da atração é algo que eu acho muito interessante, porque ela funciona assim de fato. Você precisa visualizar muito bem as suas metas, né? Visualizar muito bem aquilo que você quer. Mas além de só visualizar e de planejar, você tem que agir também. Então eu costumo dizer que a lei da atração, ela tem que ser combinada com a lei da ação, tá? E por que eu falo isso? Basicamente, quando eu iniciei, eu não era uma pessoa assim que tinha tanta ambição, né? Tantos sonhos tão grandes. E com o passar do tempo que eu fui começando a vender, eu fui começando a colocar metas maiores e metas mais ambiciosas. Mas eu sabia que para isso, né, eu precisava trabalhar duro também. Então, me fechar bastante em questão, né, dos meus ciclos de amizades antigos, parar de fazer coisas que eu gostava bastante de fazer, como sair todo fim de semana, para aproveitar esse tempo para estudar, para aplicar estratégias novas, ter bons hábitos como o hábito da leitura, o hábito de testar bastante coisa, de sempre buscar mais conhecimento. Então, a lei da atração, ela funciona assim muito bem, desde que você coloque na sua cabeça que para você alcançar aquele objetivo que você quer, você precisa mudar os seus hábitos, né? Precisa vir junto com a lei da ação. E a lei da ação é exatamente isso. O que eu preciso fazer para alcançar aquele objetivo que é o que eu quero? E aí você traça um plano estratégico e segue ele
até você conseguir conquistar aquilo que você deseja, tá? Então, ele funciona assim, funciona muito bem, mas você precisa ter muito claro que você precisa mudar os seus hábitos, senão não vai passar de um único sonho, tá? Então você precisa sentir verdadeiramente que aquilo é para você, sentir verdadeiramente no fundo do seu coração que é aquilo que você almeja, que é aquilo que você quer para sua vida e ir atrás que vai dar certo. Outro ponto importante antes da gente mudar também de pergunta é importante reforçar, a gente não pode também se comparar com o tempo do outro, tá? E por que eu falo isso? A gente vive numa era, né, na era da internet, onde tudo é muito rápido, a gente está acostumado a ver a informação muito rápida, e a gente vê pessoas ganhando muito dinheiro, vê pessoas sendo bem-sucedidas, muitos jovens que mostram uma vida que saiu do zero e conseguiu seu primeiro milhão de uma maneira rápida e fácil, e não é bem assim. Você também precisa entender esse ponto, porque é um ponto importante, um pilar fundamental na hora do seu desenvolvimento, tá? O seu tempo, ele nunca vai ser igual ao do outro. Então você tem o seu tempo, eu tenho o meu tempo e cada um tem o seu tempo e tem que ser respeitado. Porque se você tentar atropelar, né, esse tempo que é natural, você pode acabar se perdendo e pode principalmente acabar se frustrando. E uma vez que você se frustra, isso pode acabar te travando, porque se você não sabe lidar com a frustração, né, isso é um sentimento muito negativo que vai te travar. Então saiba respeitar o seu tempo, saiba respeitar o processo, isso é muito importante também, e isso está totalmente ligado também à lei da atração. A gente tem o hábito de querer muitas coisas e querer com muita velocidade, tá? E às vezes acaba tentando atropelar esse tempo que é fundamental a gente saber esperar. Você acha que em quanto tempo o iniciante começa a ter suas primeiras vendas no dropshipping? Bom, e eu não queria nem só falar do dropshipping, mas no mercado em geral, né, no mercado digital. Quando eu comecei, tá? Como que eu fiz, né? Como foi a trajetória do Douglas no mercado digital até a sua ascensão? Bom, basicamente eu tinha um trabalho de CLT fixo, né, onde eu entrava nesse trabalho às 6 horas da manhã e saía às 17 horas. Trabalho convencional. Por que dessa curva, né, de 6 às 17? Porque basicamente eu era supervisor, então eu tinha algumas responsabilidades e ficava um pouco mais do que a minha carga horária para conseguir cumprir com tudo que eu tinha que fazer, né? Quando eu trabalhava lá no call center. Quando eu saía às 17 horas, eu levava mais ou menos uns 40 minutos até chegar em casa, que eu ia de moto, né? E quando eu chegava, eu já ia me alimentar e estudar. Bom, o meu início, ele foi assim, né? Eu comecei com um amigo, a gente fez sociedade no início, porque ia ser mais fácil, né? A questão da divisão de tarefas. E também, hoje em dia, né, eu tenho essa mentalidade de que quem divide multiplica e você não precisa começar nada sozinho, você consegue começar com um sócio, seja seu amigo ou alguém que esteja com os mesmos objetivos que os seus, para que vocês consigam nesse primeiro momento dividir as tarefas, tá? Então, basicamente, o que a gente fez foi o seguinte: eu tinha meu trabalho de CLT e ele também tinha o trabalho dele de CLT. Então, a gente trabalhava normalmente e quando saía, começava já a estudar, metia as caras nos estudos, né? Eu fiquei focado mais na parte estratégica e tráfego, né? E ele ficou mais focado na parte de design, né, que era também algo essencial no mercado digital e principalmente para dropshipping, que foi por onde a gente iniciou, tá? E bom, a gente teve essa trajetória durante um mês, que a gente começou somente a trabalhar e a estudar e não focamos absolutamente em mais nada a não ser trabalhar e estudar. Depois de um mês de muito estudo, e a gente estudou pelo próprio YouTube, um vídeo daqui, um vídeo de lá, cada um de um canal, enfim, fizemos todo um compilado e falamos, bom, agora é a hora da gente colocar a mão na massa, né, e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E aí depois de um mês, a gente começou já a montar a nossa loja, eu já comecei a entender mais de anúncios e a gente fez os nossos primeiros testes, tá? E bom, obviamente nem todo mundo, tá, tem a mesma curva de aprendizado e nem todo mundo vai ter a mesma curva de resultado, mas a gente teve resultado com apenas um mês de estudo, tá? E Douglas, você consegue ter essa percepção hoje em dia? Você acha que é possível ter resultado em um mês? Você acha que é um bom tempo? Sendo honesto para vocês, eu acredito que sim. Uma pessoa que se dedica, né, 100% ali aos seus estudos, conciliando com a sua rotina de hoje em dia, e estudar durante um mês e depois começar a aplicar, ela consegue ter os seus primeiros resultados em 30 dias, tá? Principalmente se ela começar a vender para fora do país. E por que eu bato muito nessa tecla de não vender para o Brasil? Porque, primeiro, a objeção das pessoas lá fora são bem menores do que a do Brasil. Então, é muito mais tranquilo e simples
de você conseguir fazer a sua primeira venda, justamente porque os golpes não são tão fortes igual são aqui no Brasil. Então as pessoas compram com mais confiança, tá? Segundo, não é nenhum bicho de sete cabeças, porém a maioria dos brasileiros tem essa crença de que é muito difícil. Porque no início, né, mesmo quando eu já iniciei nas vendas globais, eu também tinha essa crença de que ia ser muito ruim, muito diferente, de que não ia dar resultado. E por que eu tinha esse pensamento? Justamente porque eu achava que eu não conhecia os costumes das pessoas, que eu não sei, né, falar outras línguas além do português, eu não sei qual eram os hábitos que ele tinha, enfim, então isso me travava, tá? Além do desconforto, né, de você estar anunciando para um outro país que você não reside. Então tudo isso eram crenças que me limitavam e que eu me libertei. E que a partir do momento que eu me libertei, eu vi que tinha um oceano azul de oportunidades, tá? E quando eu fiz essa migração e comecei a fazer esses testes e vi que a minha margem de lucro subiu lá de 15, 10%, que geralmente é o que o dropshipper tem no Brasil, para 30 de novo, 35, que é você vendendo em outras moedas mais fortes do que o real, eu parei de vender totalmente no Brasil em 2023 e desde lá só vendo no mercado global. Então assim, em 30 dias, eu acredito que é um prazo muito bom para você ter as suas primeiras vendas, os seus primeiros resultados. E não só ter as suas primeiras vendas e resultados, mas sim ter lucro, tá? Porque vender, você consegue vender com 7, 10 dias. É muito tranquilo fazer uma venda, mas ter lucro de fato com 30 dias é totalmente possível, desde que você foque em outros países com moedas mais fortes do que o real. Que aí você vai ter uma gama de testes para fazer, um público totalmente qualificado te esperando, não existe boleto, não existe Pix, é muito mais tranquilo de fazer e todas as vendas são feitas no cartão, então é muito simples e muito tranquilo. Acha que o network realmente ajuda ou é conversa de coach? E o banco a gente sempre tem um exemplo para citar, né? Até mesmo para trazer mais clareza para vocês do porquê que o network ajuda, tá? Quando eu comecei a fazer as vendas ali no digital, eu comecei a ter eu tinha, né, um ciclo de amizade, eu sabia que eu precisava mudar de ciclo de amizade para que os meus resultados pudessem evoluir. Por quê? Porque pensa comigo, se você começa a andar com pessoas e você vai andar com pessoas desse meio, que todas são CLTs, que todas têm um salário e, enfim, dando um exemplo aqui que o maior salário é R$3.000. E aí você começa a ter os seus primeiros resultados no digital e anda com pessoa e assim, o seu resultado é 30, vamos jogar abaixo, né? 30, 20 mil de lucro por mês é o que você lucra aí na sua empresa. Os pensamentos daquelas pessoas que são os CLTs, que ganham R$3.000, não vai condizer com o seu que já está fazendo 30, 20 mil reais de lucro por mês e tem uma empresa. Então você precisa estar numa ambiência diferente, até para pegar insights diferentes, até para você ver coisas que você pode aplicar na sua operação, aprender e se desenvolver. Então basicamente quando eu iniciei, né, junto lá com o meu sócio, a gente tinha muito essa dificuldade e a gente enxergou isso. Então a partir do momento que a gente teve os nossos primeiros resultados ali nos 3 primeiros meses, a gente sabia que a gente precisava se conectar com outras pessoas. E aí foi onde eu comecei a me posicionar, né, naquela época, mostrando alguns resultados que eu tinha no digital, né? E aí a partir disso eu comecei a conhecer mais pessoas e a me relacionar com outros empresários, tá? E o network foi o que de fato fez com que eu crescesse, porque através disso eu conheci pessoas que trabalhavam na mesma área que eu, que na época era o dropshipping, porém tinham um lucro muito mais exorbitante do que o meu. Então, enquanto eu estava fazendo 40, 50 mil de lucro por mês, tinha gente já fazendo 100, 150, né, 6 dígitos de lucro no mês. E isso para mim ainda era algo inalcançável, tá? Então, a partir do momento que você conhece pessoas que faz mais, que tem um resultado melhor, você vai se espelhar naquela pessoa, vai querer entender o que ela faz diferente de você, para que você almeje e conquiste também aquele resultado. E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu comecei a me conectar com outras pessoas para que os meus resultados pudessem ser cada vez maiores e que eu pudesse também me desenvolver. E a forma de fazer isso é bem simples, né? Eu sempre cito isso para a galera. Antes de você ser interesseiro, você precisa ser interessante. O que eu quero dizer com isso, né? Você precisa agregar na vida das outras pessoas para que elas possam agregar na sua vida. Então você precisa ser muito bom em alguma coisa, você precisa mostrar que você é bom em algo para que as pessoas queiram se conectar com você. Porque se você tem resultado, mas você não se mostra porque quer ser low profile, não quer se mostrar porque acha que não é bom, ou está se importando com a opinião alheia, na realidade quem está perdendo as oportunidades da vida é exatamente você que está assistindo do outro lado, justamente porque tem pessoas esperando por você, esperando pelo seu potencial e naquilo que você é bom para se conectar contigo e passar insights para que você consiga ter resultados melhores, tá? E eu entendi isso desde cedo e desde então, né, até hoje eu me conecto com pessoas e com empresários que vão me levar para um próximo nível no meu negócio, tá? Isso é essencial. Sem isso,
isso você não vai conseguir evoluir. Network não é papo de coach, você precisa fazer sim network com outras pessoas e estar inserido, né, em um ciclo de amizade aí que faça sentido com os seus objetivos de vida, tá? É possível ficar muito rico com o mercado digital. Depende para cada um o que é ser muito rico, né? Mas falando de dinheiro, é possível ficar milionário com o mercado digital? Sim, ainda é possível ficar milionário com o mercado digital. Demanda tempo, não vai ser da noite para o dia, tá? Lembra que eu falei para vocês, cada um tem a sua curva de aprendizado, mas eu acredito sim que ainda há muitas oportunidades, tá? O que você precisa enxergar é aonde que está a nova onda, onde que está o dinheiro nesse momento, quais mercados estão em alta e conseguir ter esse feeling para analisar a melhor decisão que você vai tomar aí para começar as suas vendas. Mas de qualquer forma, eu acredito sim que o mercado digital consiga ainda formar muitos milionários, justamente porque a gente sempre está vendendo alguma coisa e você conseguir vender algo escalável é o ideal, tá? E se você já trabalha como CLT, você está vendendo o seu tempo, então você precisa vender algo que seja escalável, ou um produto ou um serviço que você consiga delegar para captar cada vez mais clientes. Mas ainda assim, eu acredito que o caminho, né, para agora, muita gente já está falando sobre isso, é você vender para moedas que são mais fortes do que a nossa, como o dólar, o euro, a libra, enfim, que valem 5, 6 vezes mais do que o real, tá? Como, por exemplo, que nem todo mundo gosta de fato de querer vender um produto, prefere vender um serviço porque é bom em escrita, é bom em tráfego, é bom em web design, e aí você imagina que você vai vender o seu serviço para um país que ganha e gasta em outra moeda. Então a pessoa ela ganha em euro e também gasta em euro. Então assim, você vai vender um serviço por 200 euros, que para a pessoa é como se fosse 200 reais, quando você converter isso, né, para nossa moeda, cara, vai valer quase 6 vezes mais aí para nós. Então é 200 multiplicado por 6, tá? Então você vai receber 1.200 reais por um site, por um serviço que você prestou. Então é muito mais tranquilo você conseguir fazer a captação desses clientes e depois vender um serviço na moeda dele, e a gente vai ganhar bem mais quando converter para o real. Então, na minha percepção, qualquer mercado que você vá começar a atuar hoje em dia, é bom você também ter a mente aberta para explorar o mercado global, até porque você não precisa vender para uma pessoa que de fato fala outra língua. Existem brasileiros empresários no mundo inteiro, você pode vender para o próprio brasileiro que está morando na Europa ou na Ásia, enfim, você pode vender para qualquer brasileiro do mundo, né? A internet, ela nos abre esse leque de oportunidades, né? Tem essa abertura de comunicação com outras pessoas de uma maneira fácil e rápida, né? Para nossa mensagem chegar até onde a gente quer, tá? Então, o mercado global, na minha percepção, é o que vai colocar muita grana, né, no bolso de muita gente, principalmente de nós brasileiros que somos bem mais rápido ao acesso à informação. Eu costumo sempre dizer que tudo que vira tendência nos Estados Unidos chega primeiro no Brasil, então isso é uma vantagem para nós, porque a gente só está, entre aspas, atrás do próprio Estados Unidos, mais à frente do mundo todo, que ainda não recebe essas informações com tanta velocidade. E, na minha percepção, dropshipping ainda, né, por ser uma barreira de entrada bem baixa, é um dos melhores mercados para você começar, porque não importa onde seja, as pessoas sempre vão precisar de produto, seja um relógio, seja uma camisa, seja uma garrafa d'água, uma carteira, a gente sempre vai conseguir vender produtos físicos, tá? Então o mercado de dropshipping, que basicamente é você vender sem estoque, é um mercado muito forte, muito aquecido. Para fora do país, é um mercado que movimenta bilhões todos os anos. E bom, é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. A gente vai começar a aparecer mais aqui no YouTube, trazendo mais conteúdo de educação, trazendo mais bate-papo também para que você possa se desenvolver, aprender e conhecer sobre as oportunidades que esse mercado digital traz, né, que não só vender em real, mas vender principalmente em outras moedas. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu curtir, o seu comentário, que isso nos ajuda a continuar entregando mais conteúdos para vocês, tá? A nossa meta é trazer pelo menos uns 2 vídeos por semana ou 3, então eu vejo vocês sempre aí nos nossos próximos vídeos.